Capítulo 4. Primeiro caso. Vamos retomar agora, na análise dos casos que passamos a examinar, o raciocínio que fizemos como ponto de partida deste livro. Trata-se de uma ideia segundo a qual, se existem leis que regulam o funcionamento dos fenômenos no plano físico e dinâmico, devem existir paralelamente leis que regulam o funcionamento dos fenômenos no plano ético e espiritual. Pelo fato de todos os fenômenos encontrarem-se no mesmo organismo do todo, é lógico que no funcionamento deste organismo devem tomar parte também os fenômenos do plano ético e espiritual, em paralelo e engrenados com aqueles outros, cujo comportamento a ciência nos demonstra. Dessa forma, podemos observar o comportamento dos fenômenos do plano ético e espiritual. Quanto mais nos avizinhamos da compreensão de seu funcionamento, mais vemos a sua utilidade prática. Faz parte dos princípios diretivos da vida obter o maior rendimento com o mínimo de meios. Então, quando somos utilitários, aderimos a estes princípios. Não é pecado buscar a própria vantagem quando esta é sabiamente entendida. Com isso, seguimos a vida, que deseja o nosso bem. Mesmo quando nos golpeia com a dor, ela ainda assim é benéfica, pois quer nos advertir do erro a fim de que não o cometamos mais. A vida é sempre positiva, construtiva e saneadora. Somos nós que tomamos o caminho negativo. Ela vem ao nosso encontro para nos salvar, empurrando-nos do caminho errado para o certo. Se observarmos as obras executadas pela vida, não podemos deixar de admitir que ela é muito inteligente. Busquemos então compreender o seu pensamento. O nosso raciocínio é simples. Se o mal e a dor não são obra da vida, mas sim fruto de nosso fracasso, então, aprendendo a não errar, vamos eliminar o erro, que é a causa da dor, seu triste efeito. O caminho justo é assinalado pelas leis da vida. Basta segui-lo. Por isto procuramos conhecer estas leis para depois segui-las e assim nos livrarmos do mal que nos aflige. Basta que funcionemos disciplinadamente na ordem estabelecida, em vez de procurarmos violá-la. Quando nos afastamos do caminho, verifica-se a sequência encadeada das seguintes posições: ordem, violação, desordem, erro e dor. Assim, a liberdade é benéfica, mas somente quando é compreendida como disciplina naquela ordem, e não como revolta contra ela. A dor é filha do erro. Quando saímos da pista, vamos bater contra um muro. Mas a pista sobre a qual a vida corre é bem feita. Somos nós que não sabemos guiar. E não sabemos guiar porque não conhecemos as leis. Estamos precisando, então, de aulas de direção. O grande erro é acreditar que as coisas acontecem por acaso. Basta desembaraçar e penetrar além da confusão das aparências para nos convencermos do oposto. Sem ao menos suspeitar disso, vivemos, pelo contrário, dentro de uma ordem maravilhosa. Acreditamos no acaso porque semeamos desordem e por isso nos perdemos no caos, que é a sua consequência. Tudo isso explica-se pelo fato do homem, neste campo, não ter ainda atingido o conhecimento, encontrando-se, portanto, na fase de aprendizagem, na qual o aluno não pode deixar de cometer erros, através dos quais ele aprende. Mas a fase que o espera a seguir não pode ser outra senão a de quem, por ter aprendido, não erra mais. O resultado de nossa desordem atual não pode ser outro senão um mundo de dificuldades,
aquele no qual vivemos. Mas isso também é lógico e está no seu justo lugar, pois ainda que através do sofrimento, trata-se de uma fase necessária para aprender e assim elevar-se em direção a uma condição melhor. São grandes as vantagens do conhecimento que buscamos alcançar aqui, se soubermos utilizá-lo como diretriz de um comportamento sábio de nossa parte. Quando se conhece a técnica funcional do fenômeno, pode-se prever quais serão as consequências de nossas ações. Lançando a trajetória de desenvolvimento corretamente, segundo a ordem das leis da vida, podemos garantir o bom êxito para nós do acontecimento iniciado. Mesmo se errarmos o movimento de lançamento, ainda podemos corrigi-lo depois para levá-lo a um bom termo. Trata-se de um trabalho não somente de previsão ou futurologia, mas também de intervenção, a fim de cuidarmos do desenvolvimento do fenômeno, se quisermos que aconteça o melhor para o nosso bem. Está em nossas mãos estabelecer a solução mais vantajosa para nós. Então, sabendo quais premissas devemos colocar em movimento para obter um determinado resultado, podemos dominar o fenômeno, dirigindo-o até a conclusão desejada. Em todo momento e lugar, verificam-se acontecimentos de todas as grandezas, mas sem qualquer controle nosso, não havendo assim previsão dos seus desenvolvimentos nem controle para guiá-los. Nesta confusão, não somos, na verdade, donos da situação, pois em vez de fazer uma escolha racional e muito menos prever as consequências da própria conduta, comportamo-nos empiricamente, seguindo cada um suas próprias miragens. Existe somente uma vaga intuição da presença de uma lei diretriz, já que se crê em uma divina providência. Admite-se que ela funcione de fato para os bons, condição correspondente ao lançamento em órbita de forças do tipo positivo, e que não funcione para os maus, condição correspondente ao lançamento em órbita de forças do tipo negativo. Mas estamos longe de um exame analítico do fenômeno e do controle do seu funcionamento. Para cumprir este trabalho, não estabelecemos aqui discussões com as velhas filosofias, criadas para resolver o problema ético, mas simplesmente constatamos a existência dos fatos sobre os quais se baseiam as nossas afirmações. Esta fase do conhecimento é a nova fase evolutiva na qual o homem prepara-se para entrar. No nível animal, as leis da vida funcionam deterministicamente, de modo que os seres obedecem cegamente ao instinto, manifestando com isso o comando daquelas leis. No nível humano, o ser tem a liberdade de obedecer ou desobedecer, mas devido à sua ignorância da técnica de desenvolvimento do fenômeno, deve aprendê-la à sua custa, sofrendo as consequências de seus erros. Na fase evolutiva subsequente que nos espera, o ser já conhece aquela técnica e suas consequências, sabendo prever e prover racionalmente o desenvolvimento do fenômeno, que ele domina para dirigi-lo na direção da conclusão desejada. Esta última fase constitui uma posição de grande vantagem em relação à precedente, porque nos permite avançar não mais ao acaso, ferindo-nos continuamente por inconsciência com as dolorosas consequências dos nossos fracassos, mas sim orientando-nos inteligentemente em direção àquilo que nos é verdadeiramente útil. Trata-se de uma ciência nova, sobre a qual poderá se estabelecer, para nossa vantagem, um novo código de vida. Depois destas premissas orientadoras, iniciamos a casuística. Observemos o primeiro caso. 2 jovens, um rapaz e uma moça,
enamoram-se enquanto frequentam o ginásio. Ele é pobre e não tem meios para frequentar uma universidade. Ela tem posses e oferece a ele esta oportunidade, levando-o para sua família, que provê os recursos necessários até ele completar o curso superior. Nesse período, ela também continua seus estudos e os dois casam-se pouco depois de se formarem, havendo então o nascimento de uma menina. Tudo isso acontecendo sempre na casa da esposa. A família dela reside numa cidadezinha que oferece poucos recursos de trabalho para os dois jovens. O desejo deles, então, é se transferirem para a capital vizinha. Até aqui a nossa história desenrolou-se em suas linhas externas. Observemos agora quais eram as forças que se moviam atrás deste esquema. Quem, em substância, era ele e quem era ela? De qual tipo eram as forças que constituíam a personalidade de cada um, segundo a natureza da qual elas acabavam de ser lançadas em órbita por eles, para se tornarem depois a trajetória de seus destinos? Qual era, enfim, a direção assumida pelo desenvolvimento do fenômeno, estabelecida pelas qualidades individuais de cada personalidade? Observemos primeiramente a personalidade dele. Tratava-se de um jovem dinâmico, mas no sentido de agitação irrequieta e não de laboriosidade produtiva. Assim, a sua atividade era em grande parte um desperdício de meios e energia, mesmo à custa daqueles que lhe eram vizinhos. De engenho ágil, mas extremamente desordenado, ele representava um alto custo de manutenção. Este peso foi suportado pela família dela até que ele, depois de se formar, mudou-se para a capital vizinha a fim de trabalhar. Neste momento, ele começou a colher os frutos daquilo que semeava, tendo de viver à sua própria custa e pagar ele mesmo o desperdício de sua própria desordem. A partir de então, ele encontrou-se sozinho na dependência de suas qualidades. Mas quais eram estas qualidades? O seu instinto fundamental era aquele do lutador que quer subir a qualquer custo pisando os outros. E era assim que ele tinha agido até então. Depois de escolher a moça, o seu movimento constante foi do tipo egoísta, invasor e devorador. Ele tinha como justificativa o fato de estar esfaimado, mas isso não o autorizava a se tornar um perigo social. Em primeiro lugar, ele alojou-se na casa dela, obtendo assim alimentação e moradia. A grande pressa de se casar e ter um filho decorria do seu intuito de consolidar sempre mais a sua tomada de posse na casa da mulher, conquistando uma posição cada vez mais cômoda. Mas agora que havia chegado o momento de assumir a devida responsabilidade de marido para prover a manutenção da própria família, percorrendo uma trajetória de forças positivas segundo as leis da vida, eis que ele busca se evadir de seus próprios deveres, gastando seus ganhos em amores extraconjugais e percorrendo assim uma trajetória de forças negativas contra as leis da vida. Desse modo, este homem egoísta continuava a desenvolver suas qualidades de egoísmo predador, coroando seu trabalho com a conquista da liberdade conjugal e eximindo-se dos deveres familiares. Assim, o caminho seguido pelo jovem desde o princípio, segundo suas qualidades, foi se tornando cada vez mais decisivo e evidente com seu movimento no sentido de desfrutar o esforço dos outros, jogando sobre os ombros da esposa seus próprios deveres.
Formou-se então uma corrente negativa pronta para se voltar contra ele. Foi assim que os impulsos neste sentido acumularam-se gradativamente, até alcançar o momento crítico da explosão. Vejamos como isso aconteceu. O jovem avançava triunfante, acreditando que vencia facilmente, quando, na verdade, engolfava-se numa negatividade sempre maior, aumentando a velocidade de sua descida. A vida é utilitária e evita o desperdício, fazendo de tudo para salvar o que há de bom em um indivíduo. Portanto, ela o ajuda e o favorece na medida em que haja nele um mérito a compensar ou um real valor a ser desenvolvido. Mas quando o indivíduo está nos antípodas desta posição, pretendendo usurpar com sua negatividade aquilo que não mereceu, a vida toma então uma dessas duas ações. Se o caso é perdido, ela favorece o indivíduo na via descendente para que ele a percorra mais rapidamente e tudo se resolva com o desastre final. Ou então, se há alguma coisa para salvar, ela submete o indivíduo a uma prova neste campo particular, para que ele, pelo menos dentro daqueles limites, aprenda, corrija-se e salve-se. No primeiro caso, a vida o favorece. No segundo, ela o obstrui. Mas esse favorecimento é para acelerar o desmoronamento, e essa obstrução é para realizar uma experiência. Trata-se em ambos os casos de provas destinadas a salvar. Assim, a vida resolve nos dois casos. Observemos o fenômeno. Temos dois campos de forças. O primeiro é o campo do predador, com sua posição negativa contra a justiça, mas justificada pela pobreza dele e pelo seu legítimo desejo de crescer, que representa ao mesmo tempo uma certa positividade, porque é efeito de sua inteligência, prova de valor e mérito individual. O segundo é o campo da família da esposa, que ajuda um jovem a conseguir uma posição e faz isto por um impulso benéfico, fazendo-se instrumento da vida ao oferecer a um indivíduo nascido pobre uma oportunidade de melhorar suas condições de vida, como é seu direito. O problema surge com o tipo de uso que ele faz dessa oferta. A vida lhe dá esta oportunidade porque aquele jovem possui algumas qualidades para subir. Mas ele não compreende o significado dessa oportunidade. Não se trata de gozar a vida sem se importar com quais meios, por buscar sair de um destino de pobreza, nem de fazer jus a um prêmio pela sua astúcia em prejuízo de outros. Ele não entende que, ao contrário, trata-se de um exame para medir sua maturidade, o qual lhe permitirá, se ele souber superá-lo, passar a um nível evolutivo superior. Neste exame, ele teria que dar prova de ordem e autodisciplina, não abusando de uma oportunidade favorável, mas sim procurando, em vez disso, conquistar aquelas qualidades que são indispensáveis para poder gozar definitivamente das vantagens oferecidas por uma posição mais avançada. Mas, em vez disso, o que fez aquele jovem? Possibilitando que ele adquirisse velocidade na via de ascensão gratuita que se abria à sua frente, a facilidade de percorrê-la que lhe era oferecida como um convite para se aproveitar ilimitadamente, levou o rapaz, por sua insuficiência de autocontrole, a uma explosão do instinto de crescimento. No entanto, o exame consistia exatamente num teste de autocontrole. É assim que este jovem,
no momento do maior triunfo, quando acreditava ter alcançado o ápice, constatou ter falhado na prova, ficando obrigado, na qualidade de aluno reprovado, a recomeçar desde o início com um novo exame. O que aconteceu então a ele a partir deste momento? Vemos que a vida retira dele todos os favores, deixando-o à mercê de seus próprios instintos. Mas por que isso? Porque ela não executa o trabalho de corrigir as nossas trajetórias erradas, tarefa que cabe a nós, mas somente nos oferece os meios para corrigi-las. Ora, aquele jovem havia recebido estes meios, mas em vez de se dar ao trabalho de utilizá-los bem, terminou por desperdiçá-los. Esta era a sua culpa. Todavia, ele tinha algumas qualidades que constituíam matéria-prima para chegar a um melhoramento. Então, não se podia desprezar aqueles valores somente porque o jovem não passara no exame na primeira vez. Bastava mandá-lo de volta à escola para que ele se preparasse de novo e, repetindo a experiência, aprendesse a lição não compreendida. Foi assim que terminou a fase de benefícios e a vida preparou-se para fornecer um curso diferente de ensinamentos, desta vez com outros meios mais persuasivos, porque se tratava de um aluno difícil de aprender. Explica-se assim por que a vida passou a usar o método do constrangimento e não mais o da oferta. Ela devia fazer o jovem experimentar, em primeiro lugar, os efeitos dos erros cometidos para eliminar nele a vontade de repeti-los. Eis porque o vemos agora ser atingido por uma série de golpes adversos, que o param na estrada dos triunfos fáceis, obrigando-o a refletir e a aprender a lição. Chega-se assim a uma nova fase do desenvolvimento do fenômeno. Trata-se de um trabalho de outro tipo, não mais livre, e sim coativo, não mais oferecido, e sim imposto pela vida, a fim de que o sujeito não fuja mais ao dever de se corrigir. Depois de uma vitória não merecida, chega a penitência e, com ela, a compreensão e a redenção. A história dele já chegou a este ponto, bastante significativo. Enquanto escrevemos, estamos observando seu desenvolvimento. No outro campo de forças, formado pela família dela, que mesmo não sendo seu dever, tem procurado ser útil, não há desapontamento, porque seus cuidados para com o jovem não foram desperdiçados, ainda que o resultado fosse negativo. Isto aconteceu por culpa dele, que então sofria o dano, e não por culpa da família, que havia buscado somente fazer o bem, e por isso recebia o benefício correspondente. Não importa se a positividade do auxílio acabou neutralizada pela negatividade das qualidades do indivíduo que o recebeu. As contas com as leis da vida são individuais. A história daquele jovem passou de uma fase que parecia afortunada a uma de infortúnio. Isso é o que aconteceu de fato, e damos aqui a explicação. Assim compreende-se não só o significado e o escopo da onda inicialmente favorável, mas também daquela posteriormente desfavorável. A vida volta a investir quando o indivíduo possui qualidades positivas, que ela não quer deixar inutilizadas e que o tornam educável. A potência usada na ação corretiva por parte da vida é proporcional à quantidade de negatividade que ela deve vencer para realizar a correção da trajetória errada.
de modo a poder sempre triunfar, endireitando-a. Eis que o reinício salvador, constituído de novas provas, autoriza-nos a pensar que no caso agora tomado para exame, assim como em todos os casos nos quais aquele reinício ocorre, o defeito é sanável, sendo possível então, depois de um novo período de ensino e do correspondente exame, prever o bom resultado de todo este trabalho. Mas estas previsões somente são possíveis quando se conhece a técnica funcional do fenômeno. Depois de termos visto o caso dele, observemos agora quem era ela e qual era o seu comportamento. Inteligente, trabalhadora, correta e autossuficiente, ela concebia o matrimônio como uma união com direitos e deveres iguais para ambas as partes. O velho sistema ditatorial do machão e da mulher submissa a ele por direito, precisamente pela própria inferiorização da mulher, era inconcebível para ela. Neste ponto, sendo ele, para sua própria comodidade, seguidor dos velhos métodos de vida, nasceu o dissídio. Ela entendia o matrimônio de outro modo. Assim, transferindo-se para a capital, ele começou a gozar a vida, gastando consigo mesmo os seus ganhos e deixando a mulher com a família dela, a quem ele reservava apenas as sobras do seu tempo. Porém, ele não havia entendido que a capacidade de resignação de uma mulher que trabalha e ganha não é a mesma da mulher submissa de outrora. Mas ela teve paciência. Enquanto o marido, bem seguro de si, usava o velho método, decidido a praticá-lo definitivamente, ela observava e esperava. Ela o avisou, acenando com a separação. Ele arrependeu-se, fez promessas e recomeçou tudo de novo. Ela queria evitar um rompimento e não o aceitaria se não constrangida. Por isso evitava provocá-lo. Enquanto isso, ela planejava montar a casa própria para viver em família. O marido fingia consentir, mas nada fazia depois. A mulher começou a perceber o entrave que representaria para a sua sistematização ter consigo um indivíduo que se propunha a outros fins. Ele começava a se tornar um empecilho, do qual era urgente se livrar. Entretanto, o tempo passava, perdido nestas tergiversações, em prejuízo dela, que queria trabalhar e construir para si uma posição. O momento era crítico e impunha-se uma solução. Mas ela desejava ser honesta e não provocá-la. Como resolver o problema? O jovem estava decidido a continuar seu caminho, iludindo a mulher com promessas não mantidas. Ela, porém, não tinha o dever de se sacrificar somente para prolongar um estado de fato que, embora fosse cômodo para um, prejudicava o outro. Neste momento, a lei, por seu princípio de ordem, foi obrigada a intervir, resolvendo o caso. Observemos como ela funcionou. Narremos primeiro o fato, para depois explicarmos a técnica. Por um senso de dever que a levava a não provocar uma separação, ela adiava sua decisão, procurando evitar uma solução neste sentido. Mas as leis da vida sabiam que ela não merecia ser sacrificada. Quem havia falhado no exame e tinha necessidade de experimentar uma prova corretiva não era ela, mas sim ele. Então era necessário isolar os dois destinos, para que cada um, obtendo o tratamento merecido, andasse pelo seu caminho, os quais eram neste momento
diferentes demais um do outro para poderem coincidir. A vida seria contraditória se houvesse favorecido a negatividade em prejuízo da positividade. Vejamos o que aconteceu. Numa tarde, ela, guiando seu automóvel, ia de sua pequena cidade à capital vizinha. Chegando a um primeiro subúrbio, o automóvel parou. Devia haver algum defeito. Isso aconteceu exatamente próximo de um posto onde ela costumava reabastecer o carro. O carro foi então empurrado e colocado num estacionamento. Mas como ela iria agora à cidade, estando assim distante, na periferia? Era noite avançada e ela sabia que táxi era difícil, não fazendo ideia de onde poderia encontrar um. Mas quando olhou, viu a poucos passos um táxi vazio. O motorista estava no bar vizinho e ela o chamou. Tudo ficou pronto e partiram. Assim, ela chegou à pensão do marido, onde de outro modo não teria ido se o seu carro não tivesse quebrado. Este era o fato que a obrigava a pedir emprestado o carro dele para voltar para casa. O marido chegou logo depois, acompanhado de sua amante. A separação foi então decidida. Mas ele devia acompanhar a mulher até a casa dela, porque ela estava a pé. Chegaram à garagem na periferia, onde ela havia deixado o carro defeituoso. Então ela simplesmente ligou o motor e o carro funcionou. Não havia nenhum defeito. Ela voltou para casa com o seu próprio carro, que funcionava perfeitamente, enquanto ele voltou à pensão com o dele. Assim, silenciosa e fatalmente como um destino, com meios mínimos, mas bem coordenados em direção a um mesmo fim, tudo se encaminhou para realizar a separação. Mas quem combinou com exatidão cronométrica todos os pequenos acontecimentos para levá-los a este resultado? Uma primeira observação. A lei funciona por pequenos movimentos, exatos e oportunos, sem nenhum desperdício de tempo e trabalho, sempre com o máximo rendimento para atingir o fim desejado. Por exemplo, para fazer andar um trem de Roma para o norte ou para o sul, basta se estabelecer na estação de partida um movimento de poucos centímetros na direção dos trilhos. Isso é suficiente para definir a rota que o comboio depois seguirá. Aquele movimento mínimo é decisivo. Todavia, no momento em que ele acontece, ninguém se dá conta disso. Mas o chefe da estação, tendo sob os olhos o mapa de todas as linhas ferroviárias e conhecendo os efeitos daquele movimento, pode percebê-lo. Assim também faz a lei, que sabe o que fazer e por que fazer para realizar seus fins segundo seus planos. Então ela os desenvolve com movimentos simples, mas não divergentes, e sim convergentes em direção ao ponto desejado, sem erros e sem desperdícios, movidos no mesmo sentido, com uma direção única e decisiva. Estamos nos antípodas do sistema humano das tentativas, feito de incertezas, com enorme desperdício de meios, porque não se sabe usá-los como se deve. Continuemos a analisar o caso aqui em exame. Narramos os fatos como eles aconteceram. Resta agora compreender por que eles ocorreram assim. A primeira coisa que salta à vista é a escolha de elementos de natureza variada, mas cada qual colocado em seu devido lugar, com referência ao fim a ser atingido, manifestando uma cooperação de movimentos
que cumprem cada um a sua função no momento devido, tendo sempre em vista aquele fim. Para se realizarem oportunamente, eles acontecem em uma dada ordem e velocidade, razão pela qual somos levados a pensar que o seu desenvolvimento seja dirigido por uma mente que quer executá-lo segundo um plano pré-estabelecido. O fenômeno manifesta-se decisivamente construído deste modo, fato cuja explicação não pode ser atribuída ao acaso. O cálculo das probabilidades não permite nada mais do que uma ínfima possibilidade de que todos aqueles elementos tão díspares combinem-se ao mesmo tempo, ligando-se como componentes de um mesmo fenômeno para convergir em direção à mesma solução. O fim a ser alcançado, em função do qual o fenômeno se move, é tipicamente positivo, correspondendo aos princípios de lógica, retidão e bondade, sobre os quais baseia-se a lei que rege as construções realizadas pela vida. A mente diretriz sabe o que fez e sabe como fazê-lo. Isto não só prova a sua presença, mas também a sua superioridade, inteligência e capacidade de realização. Assim, se quisermos explicar os fatos que temos constatado, não nos resta alternativa senão admitir tudo isto. Devemos reconhecer, então, que tais fenômenos não somente são dirigidos por uma inteligência que sabe os objetivos antepostos aos fatos, mas também estão submetidos a uma vontade que busca atingir esses fins, sendo preparados para isso segundo uma técnica funcional apropriada. A sabedoria desta mente é demonstrada pelo rendimento de tal técnica, que permite obter com os mínimos meios o máximo resultado, alcançando o produto máximo utilitário do esforço. Isso corresponde a um inteligente princípio de economia, no qual é suprimido o gasto inútil de energias, que, ao invés de se dispersarem na desordem, são mantidos dentro da ordem para convergirem em direção ao fim devido. Do exame destas constatações derivam importantes consequências práticas. Se cada acontecimento ocorre segundo um desenvolvimento lógico, planejado com antecedência, e é orientado em direção a um determinado fim, eis que, conhecendo a técnica do fenômeno, é possível prever o seu resultado. O problema é compreender qual é o tipo das forças em movimento e a conclusão para a qual, por conseguinte, a inteligência da vida deseja levá-las, dados os antecedentes que ela encontra à sua disposição como material de construção do acontecimento. Eis que possuímos os elementos para tentar uma futurologia racional e entender a vida de outra maneira. Outra consequência está no fato de que, sendo possível prever os efeitos das próprias ações, pode-se viver um tipo de vida planificado e não mais ao acaso. Pode nascer assim um novo modelo de ética, baseado sobre outros princípios. Então, o problema da luta pela sobrevivência pode ser enfrentado de três formas. A primeira, a mais antiga e involuída, é representada pela ética da força, com base no direito do vencedor através da violência. Este é o nível material no qual o valor está na guerra e no assalto. A segunda, menos antiga e mais evoluída, é representada pela ética da astúcia, com base no direito do vencedor através do logro. Este é o nível intelectual no qual o valor está na força da mente. A terceira, cujo uso ainda não é comum, pois é mais evoluída,
pertence ao futuro e é representada pela ética da retidão, com base no direito do melhor como valor social, enquadrado na ordem coletiva. Este é o nível espiritual, no qual o valor está no estado de vida orgânico, segundo a lei. É nesta terceira fase de seu desenvolvimento moral que a humanidade hoje, fatalmente, prepara-se para entrar, levada até este ponto pela evolução. A violência é o desencadeamento estúpido e cego do ignorante primitivo. A astúcia já é um funcionamento da inteligência, porém em sua fase elementar, impregnada ainda da negatividade do involuído. A retidão significa a compreensão das leis da vida, sendo esta a fase do homem iluminado, em que ele, pelo fato de ter compreendido, colocou-se na ordem e, funcionando com ela, funde-se na organicidade, pela qual torna-se mais protegido na sua luta pela sobrevivência. É assim que o conhecimento pode produzir consequências hoje incríveis, pois, induzindo-nos a viver de forma diferente, corretamente orientados em relação ao funcionamento do todo, ele nos permite obter todas as vantagens que tal condição nos oferece. A vida nos dará tudo, desde que nós mereçamos, dando garantia de sabermos usá-lo para o nosso bem e não para o nosso mal. É necessário compreender que nesta nova ordem, a força do indivíduo está em coordenar seus movimentos com os de um grande organismo e não em contrariá-los com o seu individualismo. Será a força da união que estabelecerá o poder dos novos regimes, pelos quais serão superados os antigos, exaustos pelos atritos oriundos dos contrastes entre aqueles que não sabem se coordenar para cooperar. Então nos moveremos de acordo com a lei e assim, em vez do dano de sua resistência, teremos a vantagem de seu apoio. No caso agora observado, a lei é a favor da esposa, ajudando-a por esse motivo, mas é contra o esposo, razão pela qual coloca obstáculos para ele. Aqui podemos assistir à vitória do método defensivo com base na retidão sobre aquele apoiado na força e na astúcia, que se mostra menos potente, pois dada a sua involução, é de qualidade inferior. Explica-se assim como foi que, em vez do jovem explorador e provido de astúcia, pôde vencer aquela jovem que era movida pelos princípios da retidão e não contava com outros recursos além deste. A revolução odierna consiste nesta troca do método de luta pela sobrevivência para alcançar um sistema com base num princípio mais evoluído e, portanto, mais vantajoso, que fatalmente prevalecerá. Fechemos o exame deste caso com algumas observações. Em nossa vida cotidiana, estamos imersos nestas combinações de fatos, porém não os analisamos nem levamos em conta sua estrutura íntima e seu funcionamento. Paramos na superfície, deixando de ver o pensamento que, escondido no seu interior, dirige estes fatos com uma técnica sutil. Cada elemento é avaliado, controlado e coordenado com os outros elementos do fenômeno, de modo que todos juntos cooperam para alcançar o mesmo fim. Tratam-se de fatos simples, desprovidos de aparato dramático e de importância histórica. Tais acontecimentos, por serem mais comuns em vez de grandes e excepcionais, estão próximos de nós, razão pela qual os escolhemos para examinar aqui, pois, apesar de corriqueiros e variados, adquirem, se compreendidos na sua substância,
o significado de momentos do desenvolvimento lógico de um destino. Vemos desse modo que as grandes leis da vida manifestam-se também nas coisas mínimas, às quais não damos importância. O que decide o êxito não é o volume das forças colocadas em movimento, mas sim a sua qualidade, segundo a qual forma-se a corrente positiva e favorável, ou, no caso oposto, negativa e desfavorável. As leis da vida são universais e, por isso, permanecem verdadeiras e operantes em todas as dimensões. Outra observação. Vimos que, sabendo-se qual o tipo das forças em ação, pode-se conhecer a direção que elas tomam e a conclusão à qual devem chegar. Mas isto não basta. Perguntamos agora quando e como acontece o estabelecimento do impulso resolutivo do acontecimento. Qual é o fato que determina o movimento catalisador encarregado de cumprir a função de fechar o percurso da trajetória? Ao longo de seu desenvolvimento, nota-se uma tendência de concentração crescente da convergência dos movimentos das forças em ação até elas alcançarem uma posição conclusiva, não mais de causa, e sim de efeito. Este ponto de chegada representa o ponto de partida para o lançamento de uma nova trajetória, e assim por diante. O trajeto de cada acontecimento representa, portanto, apenas uma fase do fenômeno maior, que se percorre por concatenação causa-efeito, dando origem ao desenvolvimento de um destino ou a uma série deles, que formam a história do mundo. No caso exposto, vimos os elementos em jogo predisporem-se na ordem necessária para concluir com uma consequência para cada um segundo suas qualidades, ou seja, de negatividade para o jovem e de positividade para a jovem. Mas, enquanto não se verificar uma prevalência, o tipo do caso não é passível de definição, não sendo possível saber em que posição ele irá se resolver. Certamente o fenômeno não pode permanecer para sempre num ponto intermediário, no qual a positividade e a negatividade equilibram-se em medidas iguais. Ele deverá, portanto, chegar a uma prevalência num sentido ou em outro. Neste ponto, o movimento catalisador atinge o momento crítico de saturação, resultante da prevalência dos elementos de um tipo ou de outro, como vimos neste caso dos dois jovens. Isso significa que o fenômeno, quando se forma uma prevalência de elementos positivos, fica saturado de positividade e então resolve-se neste sentido com todas as consequências relativas. Quando, porém, acontece o contrário, o fenômeno fica saturado de negatividade e então resolve-se neste outro sentido. Observamos aqui o caso de uma saturação no sentido negativo, porque o fenômeno torna-se mais evidente. Mas como é possível estabelecer mais exatamente o momento crítico no qual o fenômeno precipita-se para a sua conclusão? Quando uma torre, por defeito de fabricação, inclina-se além de um dado limite, ela, pela lei da gravidade, tomba. Assim, quando o resultado das forças que compõem um acontecimento é uma impregnação de negatividade além de uma dada medida, então ele, por um princípio de ordem, resolve-se pelo negativo. O desequilíbrio somente é tolerado dentro dos limites estabelecidos por aquela ordem, levando à ruptura tão logo a negatividade, isto é, a posição contrária às leis do equilíbrio, prevaleça.
Assim como se pode calcular antecipadamente em que momento a torre desmoronará, também é possível, conhecendo-se os elementos do fenômeno, estabelecer como e quando o caso irá se resolver. Se não estiver impregnado e corroído pela negatividade, então, assim como a torre não desmorona, o acontecimento não se precipita. O acúmulo dos impulsos negativos contrários à estabilidade e causadores de desequilíbrio é lento. Forma-se com o abuso, o assalto, o desfrute e toda forma de injustiça. No caso aqui examinado, o movimento catalisador verificou-se quando o jovem, com a sua conduta, saturou o fenômeno com uma negatividade além dos limites suportáveis, rompendo o equilíbrio estabelecido pelas leis da vida. Assim, aquele jovem avançava triunfante à custa da família da esposa, sem compreender que, contrariando uma lei de equilíbrio, estava contraindo um débito com a justiça, e que quanto mais aquela família o ajudava bondosamente, tanto mais crescia o crédito adquirido por ela perante aquela mesma justiça. Quanto mais se estica o elástico no sentido da injustiça, tanto mais ele tende a voltar atrás no sentido da justiça. Isso porque, quanto mais um indivíduo se expande à custa dos outros, tanto mais estes são lesados em seu direito à vida. Assim, o desequilíbrio foi aumentado até ocasionar um acerto de contas, com o retorno à posição de equilíbrio imposto pela justiça. A violação do jovem não podia deixar de chegar a um ponto de ruptura, no qual a lei restabelecia sua ordem, sendo a injustiça do violador vencida pela justiça da lei. Isso significa que o mal feito devia recair sobre os ombros de quem o havia feito, e não sobre o de terceiros inocentes. Isto prova que somos livres para praticar o mal, mas somente enquanto a lei o permite, não nos sendo possível praticá-lo até subverter a ordem, que retoma o controle tão logo sejam atingidos os seus limites de tolerância. Assim, em cada acontecimento, é sempre necessário fazer as contas não apenas com a nossa vontade e atos, mas também com a lei, que é a força diretriz do fenômeno. Cabe a ela a última e resolutiva palavra, não sendo possível jamais a vontade de desordem vencer definitivamente, o que ameaçaria o êxito da obra e a consecução dos fins da vida. Portanto, tem necessariamente de chegar o momento no qual o violador deve pagar seu débito para com a justiça e a vítima deve receber o seu crédito. No caso agora examinado, esta é a razão pela qual isto aconteceu. De fato, no momento resolutivo aqui narrado, a vida tornou-se para ele uma série de provas e dificuldades, enquanto para ela aconteceu o contrário. Esta mudança de rumo não se explica senão pela intervenção por parte da lei. Tudo isso nos faz ver quão importante é conhecer a lei e tê-la em conta na própria conduta, porque é a sua vontade, e não somente a nossa, que pesa na solução do acontecimento. O resultado depende de ambos os impulsos, que estão ativamente empenhados. Para facilitar a compreensão, explicamos o fenômeno através de uma comparação simples. A vida, para atingir seus fins, costuma seguir um esquema próprio, assim como o desenho feito por um tapeceiro. Mas, para fazê-lo, ela dispõe apenas de alguns fios, com formas e cores diferentes, que o indivíduo, seu operário,
quer trançar a seu modo para formar o desenho. Cada um destes fios representa uma das qualidades do sujeito, com as quais ele construirá o acontecimento, assim como se constrói uma tapeçaria. O desenvolvimento de cada linha corresponde a uma força que avança no feixe a que pertence, combinando-se com todos os outros fios para construir o tecido da tapeçaria ou o desenho do acontecimento. Também escolhemos o caso apresentado aqui, feito de negatividade e situado em posição de conflito com a lei, porque este contraste o torna mais evidente e facilmente analisável quando comparado à condição na qual o indivíduo vive segundo as leis da vida e faz a sua vontade coincidir com a dela. Qual é, então, a técnica do fenômeno quando há oposição entre as duas vontades, cada uma querendo executar um esquema diferente? A mente diretriz do tecelão, ou seja, a lei, deixa que o operário trabalhe negativamente a seu modo, mas reservando-se o direito de destruir o trabalho realizado para obrigar o indivíduo a refazê-lo corretamente tudo de novo. Isso para o bem do aluno, que por sua ignorância foi levado a errar. Mas por que este sistema? Porque aqui se trata de uma escola, onde, conforme a analogia feita, deve-se aprender a tecer tapeçarias bem feitas, com um desenho correto. É necessário, portanto, permitir ao aluno a possibilidade de errar, mas para ensiná-lo a não errar mais, deixando-lhe a liberdade de lançar trajetórias erradas para ele endireitá-las depois, aprendendo assim a corrigi-las e a lançar corretamente as novas trajetórias. Se os fios de que o aluno dispõe representam as qualidades de sua personalidade, e se o desenho da tapeçaria resultante da combinação deles expressa a construção da sua personalidade realizada até aquele momento, eis que o trabalho atual de aprendizagem serve para a construção de novas e sempre melhores qualidades, realizada com a técnica pela transmissão ao subconsciente ou assimilação das provas. O que acontece então quando a iniciativa do operário prevalece, levando a uma construção errada que necessita de correção? A lei toma aquele feixe de forças indisciplinadas e as repõe em ordem. Expressando-nos segundo os termos da analogia aqui apresentada, a vida não deixa mais os fios livres para se entrelaçarem a seu modo, mas faz cada um deles passar e avançar aprisionado entre dois dentes de um pente, segundo o qual devem seguir, sem escapatória, um percurso obrigatório, correspondente ao desenho correto. Assim, seja qual for o caso, o resultado finalmente obtido é aquele desejado pela lei. Uma primeira observação refere-se a conhecer a realidade que há por trás desta imagem de fios espremidos entre os dentes de um pente. Surge o problema de saber como a mente diretriz da vida pode levar o indivíduo a agir do modo que ela deseja. Pode-se pensar em uma influência por parte da mente e da vontade da lei sobre a mente e a vontade do indivíduo, de modo a induzi-lo a um dado comportamento, para realizar determinadas ações das quais deriva a construção de acontecimentos específicos. Porém, aqui podemos somente expor o problema, porque nossas indagações ainda não nos oferecem os elementos para resolvê-lo, uma vez que se trata de um campo novo e imenso, ainda a ser explorado. Outra observação refere-se ao fato
de que, para facilitar a compreensão do caso tomado para exame, imaginamos a lei numa forma antropomórfica, como um indivíduo que pensa, age e, consequentemente, é capaz de intervir no fenômeno. Tudo isso, porém, apenas como uma concepção idealizada. Certamente, a lei faz afirmações, mas somente enquanto estabelece aquilo que o homem deve fazer quando este a nega, querendo agir a seu modo. Quem de fato inicia e realiza o movimento é somente o indivíduo, uma vez que a lei não se move, mas apenas mantém o ser ligado às consequências de suas ações. Trata-se, portanto, de uma colaboração entre duas posições contrárias, opostas e complementares. O indivíduo lança uma trajetória e a lei estabelece os resultados do percurso. O ser, porque é ignorante, deve aprender, movendo-se por tentativas. A lei, porque sabe e quer fixar as normas segundo as quais o homem deve se movimentar, permanece imóvel. Façamos uma comparação. A lei é a estrada que estabelece o percurso e o homem é o automóvel que a percorre. O automóvel pode se lançar na direção que desejar, mas se não seguir o percurso que a estrada lhe traçou, acabará batendo sabe-se lá onde. A estrada não se move nem faz nada, somente define o caminho. Mas se o carro comete um erro, é a estrada que estabelece qual o erro cometido, que segundo a natureza desse erro, o carro deve pagar. Trata-se de duas vontades bem definidas, das quais uma se expressa de forma passiva e a outra de forma ativa. Assim, a lei não faz nada, mas apenas afirma: eu sou a estrada. O homem move-se nela, encontrando as normas que devem regular seus movimentos. Podemos ver também os mandamentos de Moisés representados pela estrada e o povo dos crentes representado pelo carro. Ora, quando o indivíduo move-se de acordo com a estrada e a segue, tudo vai bem. Quando, porém, ele faz o contrário, então sai fora dela e se arrebenta. Não é a estrada que o arrebenta, mas é ele que se arrebenta ao sair fora dela. Não se trata de punição ou vingança por parte da lei, mas sim de uma consequência da própria má conduta. A lei não julga, ela simplesmente estabelece. Quem a viola fica automaticamente condenado aos tristes efeitos de sua violação, assim como quem a segue fica ligado aos efeitos benéficos de sua obediência. Movemo-nos num mar de leis, e se não as observamos, o prejuízo é nosso. Quando perdemos o equilíbrio e caímos, ninguém pensa que isso seja devido a uma punição. No entanto, somos levados a imaginar o fenômeno sob esta forma, porque ela corresponde aos nossos hábitos mentais. Tende-se a atribuir à lei qualidades humanas, semelhantes às nossas paixões e estados emotivos, enquanto ela, em substância, é abstrata e impessoal. Nas páginas precedentes, para facilitar a compreensão, usamos a forma humanizada, mas agora, para evitar mal-entendidos, devemos colocar em foco aqueles conceitos com mais exatidão. Agora podemos compreender melhor aquilo que aconteceu ao jovem no caso aqui tratado. Ele simplesmente saiu da estrada, obtendo como resultado uma salutar lição para voltar ao caminho correto. A ação catalisadora do fenômeno foi uma mudança de direção forte demais, razão pela qual o jovem, desse momento em diante, não permaneceu mais livre
e os seus movimentos indisciplinados foram obrigados a se desenvolverem ordenadamente, engrenados na disciplina da lei. A jovem, pelo contrário, uma vez que permaneceu na estrada, não foi obrigada a voltar para ela. Eis em que consiste a intervenção da lei nos acontecimentos humanos. Foi assim que o rapaz usou e abusou da liberdade, procurando subvertê-la. Mas agindo contra a lei, sua liberdade foi substituída pela força de coação, por meio da qual ele se redimiu, assumindo os encargos da família. Para a jovem, ao contrário, pelo fato de não ter se desviado, não foi submetida a nenhuma exigência de correção e continuou a permanecer livre como era desde o início. Final do capítulo 4.